Scott Ritter, bem-vindo, meu caro amigo. Obrigado por ajustar sua agenda. Antes de chegarmos à sua compreensão da probabilidade de um ataque ao Irã e se ele acontecer, como será, pode nos dizer o que devemos saber sobre o disparo ucraniano de um míssil no interior da Rússia e que envolvimento, se houver, o governo britânico pode ter tido com isso? Bem, antes de mais nada, né, eu acho que as pessoas precisam compreender que isso é muito mais grave do que apenas um simples ataque contra uma instalação industrial de defesa russa. A instalação de Votkins é, de fato, a principal instalação industrial de defesa da Rússia. É o local onde, na verdade, a maior parte dos seus mísseis nucleares estratégicos são montados. A fábrica de montagem final, num local onde, sabe, a maioria dos seus mísseis táticos é fabricada. Se você fosse escolher, sabe, as 5 principais instalações industriais de defesa mais importantes na Rússia, Votkins estaria definitivamente entre as 5 primeiras. E algumas pessoas, como eu, argumentariam que é a número 1. Então, acertar isso não é como acertar qualquer outra coisa. E a outra coisa que precisamos fazer, antes de falarmos sobre o ataque, é contextualizar, apontando que isso é exatamente o que a Rússia dizia que não queria que acontecesse lá em dezembro de 2021, quando apresentaram propostas de tratados aos Estados Unidos e à OTAN. Vladimir Putin disse a Biden especificamente, sabe, o que mais tememos nesta aventura que estão a fazer com a Ucrânia é que vão posicionar capacidade de ataque de mísseis de longo alcance em solo ucraniano. E a Ucrânia fica como um punho fechado no estômago da Rússia, bem ali. E se colocarem mísseis lá, a Rússia fica literalmente indefesa. Nenhuma de suas defesas foi construída para responder a isso. E, sabe, Biden fingiu prestar atenção, mas depois ele foi totalmente desdenhoso em relação a isso. Os russos, sabe, não estavam agindo num vácuo. Bem, sabe, os Estados Unidos se retiraram do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário em 2019 e uma das coisas que os russos temiam antes disso era que os Estados Unidos haviam instalado estas 2 instalações, uma na Polônia, uma na Romênia, a Aegis Ashore, o MK-41, ostensivamente para disparar mísseis antibalísticos. Mas num navio, o mesmo mecanismo é usado para disparar mísseis Tomahawk. E os russos disseram, vocês poderiam simplesmente lançar mísseis Tomahawk daqui. Isso não é o que queremos. Isso é desestabilizador. E eu disse, não se preocupem com isso. Nós nunca faríamos isso. Uma semana depois de nos retirarmos do tratado INF, lançamos um míssil Tomahawk de um dos MK-11, de um lançador tipo Aegis Ashore MK-41. Então, os russos disseram, não, vocês não vão conseguir fazer isso na Ucrânia. E se você se lembra, os britânicos e os franceses enviaram o Scalp, e o Storm Shadow e o Scalp. Nós enviamos os ATAC-MS, 250 quilômetros para os sistemas britânicos e franceses, 300 para os nossos. E os russos disseram, não os usem contra o nosso território. E inicialmente impusemos uma restrição para que pudessem usá-los apenas contra a Ucrânia ou nos novos territórios disputados. Mas então, em setembro de 2024, Joe Biden e Keir Starmer estavam a falar sobre dar permissão para a Ucrânia contra-atacar. E foi aí que os russos voltaram e disseram, se fizerem isso, nós vos atacamos com armas nucleares sem rodeios. Será uma guerra nuclear. E depois fingimos que estavam a blufar. E em novembro, a administração Biden disse, vocês têm a nossa permissão para usar os ATAC-MS em profundidade, e os russos estavam se preparando. Foi quando a CIA informou o Congresso, 51% de chance de guerra nuclear. Pessoal, isso não é falso, isso não é, sabe, algum sabe, convidado qualquer dizendo, tenham medo, 51% de chance a CIA informando membros seniores do Congresso. Só o Trump a chegar, o candidato Trump a dizer, vou revogar essa ordem, foi o que provavelmente impediu que essa guerra acontecesse. Mas agora o Trump está a falar em enviar Tomahawks para a Ucrânia. Tomahawks, o mesmo míssil que os russos temiam. Ele nunca foi sério sobre isso, mas agora chegamos ao seu ponto. E então entram os britânicos. Os britânicos têm uma produtora, a Millennium, sediada no Reino Unido, e tem um polo de produção em Abu Dhabi. E eles trabalharam com os ucranianos para criar algo chamado FP5 Flamingo. Isso é uma forma de contornar as linhas vermelhas russas sobre mísseis Tomahawk, Scalp, Storm Shadow, ATAC-MS, porque este é ostensivamente um míssil ucraniano indígena, mas não é. Os britânicos o fizeram, os britânicos o projetaram. Foi feito de uma forma que, sabe, pudéssemos fingir que os ucranianos montaram, os ucranianos estão produzindo isso. Mas, sabe, o motor o que era produzido em Zaporizhia, uma fábrica da Motor City, essa fábrica foi arrasada. Então, de onde eles estão tirando os motores? Não da Ucrânia.
estão sendo recondicionados fora da Ucrânia, né? O propelente de motor de foguete sólido usado para impulsionar o Flamingo do solo para o ar é produzido na Dinamarca. Os dinamarqueses disseram abertamente: sim, estamos a operar uma fábrica de motores de foguete sólido. Os alemães fornecem a orientação e o controlo, e os britânicos fornecem o financiamento e a direção. E os Estados Unidos fornecem inteligência, o mesmo pacote de inteligência que usamos para guiar seus drones às indústrias de defesa russas ou a residência de Vladimir Putin foi usado para guiá-los a Vatican. Então, agora, coloque-se na posição russa. Aquilo que eles disseram que não podia acontecer, acabou de acontecer. É um divisor de águas. Os russos não só têm que responder de uma forma que elimine o Flamingo, mas o atual governo ucraniano não pode ser permitido existir. A Ucrânia, tal como está configurada atualmente, não pode continuar a existir, porque agora, se a guerra parar da forma como Donald Trump quer que pare, congela-se este governo com as suas capacidades militares, que agora incluem capacidades de ataque de longo alcance feitas pela NATO, rotuladas como Made in Ukraine. É tudo uma mentira. Esta é uma situação muito perigosa e estou à espera de ver como os russos vão reagir. O que você espera que o Kremlin faça? Eles têm que fazer algo militarmente, não é? Bem, eles afirmam que já o fizeram, eles afirmam que dispararam imediatamente alguns mísseis Kinzhal contra instalações de produção na Ucrânia, mas os russos sabem o que se passa. Existem instalações de produção alemãs. A dinamarquesa que foi admitida. A República Checa provavelmente está a recondicionar motores. Alguma fabricação provavelmente está a acontecer na Polônia. Sabe? E depois na Ucrânia vocês terão uma fábrica de montagem final. Mas, sabe, esta é uma daquelas situações em que, sabe, segundo algumas das pessoas que estão a aconselhar de perto, o Donald Trump, não Donald Trump, mas Vladimir Putin, como o Sergei Karaganov, que diz que é hora de atacar a Europa, e esse argumento está a ser apresentado. Eu não sei se Putin vai apertar o gatilho ainda. Mas a outra coisa que isso faz é minar a confiança no papel americano como mediador para acabar com esta guerra. Porque agora parece que os Estados Unidos estão simplesmente a arrastar este processo até que a Ucrânia desenvolva capacidade de ataque de longo alcance. E então isso ficará congelado como parte das garantias de segurança quando esta guerra chegar ao fim. Totalmente inaceitável para a Rússia. É uma pílula envenenada. A Rússia não poderia aceitar porque fazê-lo seria render-se. Há alguma dúvida em sua mente sobre o envolvimento da CIA? Absolutamente nenhuma dúvida. A CIA está profundamente envolvida na assessoria ao programa de drones ucraniano. A CIA e o M6 estão trabalhando juntos. Isto faz parte de um plano mestre do Mi-6 chamado manter a Ucrânia na luta. Bem, sabe, é o que Volodymyr Zelensky tem dito. Dê-me a capacidade de atacar em profundidade e eu trarei os russos para a mesa. E então, este é um plano mestre britânico, mas é a CIA, ou melhor, são os Estados Unidos que desenvolvem o pacote de alvos. E é a CIA que entrega esse pacote de alvos, provavelmente indiretamente através da Palantir na Alemanha, aos ucranianos. Quando o Witkow e Kushner se sentarem com os russos, o que eu acho que será em Genebra em breve, não tenho certeza, por causa das duas séries de negociações em andamento. Uma com o Irã, uma com a Ucrânia e a Rússia. Os russos o confrontam de forma direta e sem rodeios sobre as ações que a CIA tem realizado? Eu duvido. O ângulo Witkow-Kushner é uma questão econômica e o principal ponto de contato lá é o Kirill Dmitriev, que anda por aí divulgando o plano de 7 pontos, que se parece muito com o plano dos Estados Unidos para dominar e controlar economicamente a Rússia nos anos 90, ou o plano Biden em março de 2011. Não entendo porque os russos não conhecem a sua história, né? Porque eu conheço a história deles melhor do que eles. Porque quando olho para este plano de 7 pontos, eu digo, não, este é o tipo de capitulação econômica que nós recebemos de vocês nos anos 90 e que tentamos conseguir para vocês em 2011 e que vocês rejeitaram na altura. Por que vocês iriam aceitar isso agora? Mas é com isso que eles estão a lutar neste momento? As questões militares serão conduzidas por canais diferentes. Existem canais de comunicação militar semelhantes àquele que foi utilizado para fornecer aos Estados Unidos o chip de orientação do atentado contra Vladimir Putin. A CIA e o SVR russo possuem canais secretos e tenho certeza de que essas mensagens também serão enviadas. Estou mudando para o Irã agora, da sua experiência, das suas observações e de quaisquer fontes que você possa consultar. Você acredita que o ataque ao Irã é inevitável?
Esta é difícil, juiz, porque politicamente o presidente se encurralou num canto bem apertado. Ou logisticamente, ou nós ultrapassamos o ponto em que seria confortável parar esta guerra. Se não atacarmos, sabe, estamos literalmente perdendo uma oportunidade logística, porque as defesas aéreas que montamos na região foram derrubadas. Muitas delas vêm, por exemplo, da Ásia. Um sistema THAAD veio da Coreia do Sul, o míssil Patriot veio da Coreia do Sul, alguns vêm de Guam. Então nós enfraquecemos nossas defesas no Pacífico, lembre-se de Taiwan e da China, enfraquecemos nossas defesas na Europa, e ninguém quer falar sobre isso, para reforçá-las no Oriente Médio, mas não podemos manter essa situação para sempre. Em algum momento esses recursos precisam voltar para casa. E a outra questão é que desdobramos uma grande quantidade de recursos militares, não apenas aeronaves, mas também combustível e armamentos. A logística, novamente, é crítica. Durante a Guerra do Golfo, sabe, chamávamos isso de chip fiddle. E em outubro de 1990, uma vez tomada a decisão de ir para a guerra, era irreversível, porque já tínhamos começado a enviar tanta força militar que não dava para desligar o interruptor. A mesma coisa aconteceu em 2003. Mesmo que não quiséssemos invadir o Iraque, tivemos que fazê-lo porque o sistema estava em movimento. E temo que seja o mesmo que aconteceu. A única boa notícia eu acho, e tenho apostado nisso, já te falei sobre isso, já falei para outras pessoas sobre isso, que os generais têm que analisar esta situação. Estou ouvindo que os generais, neste exato momento, estão dizendo, chefe, não podemos fazer isso. Quer dizer, podemos entrar, podemos bombardear, mas não vamos conseguir o resultado que você deseja. Vocês nos dizem que a mudança de regime tem que acontecer e nós lhes dizemos que não sabemos se conseguiremos isso. Também lhes dizemos que não sabemos se conseguiremos suprimir todas as suas capacidades de mísseis balísticos e que eles podem lançar algumas salvas que machuquem Israel e nos machuquem. E poderíamos estar prestes a ter uma longa e exaustiva briga do tipo que você disse que não queria que nos envolvêssemos, então estamos te dando um aviso prévio. Se nos ordenarem para entrar, talvez nunca mais sairemos de lá. Poderemos ficar presos numa guerra que simplesmente vai durar para sempre. E, os militares ficam fora da política, mas a insinuação ali é que vão pagar um preço muito alto nas urnas. Qual seria o objetivo militar? Eles não vão expulsar o Ayatollah do cargo. Se o matarem, Ayatollah será substituído por alguém mais jovem e com a mesma mentalidade. Eles não vão causar uma revolução nas ruas. Eles só vão unir o povo iraniano por trás do seu governo e vão expor Israel a consequências potencialmente devastadoras. Você concorda com tudo isso que foi dito? Eu concordo que esse é todo o potencial que existe, exceto que eu traria à tona a resposta da CIA. O caso de Maduro na Venezuela, porque, você sabe, antes de tentarmos tirar o Maduro, havia pessoas, alguns deles, meus grandes amigos, que já estiveram na Venezuela. Há 5 milhões de milicianos venezuelanos que vão se levantar nas ruas e defender Maduro até o último suspiro. Quer dizer, Maduro está entrincheirado, é do pai dele, a CIA comprou todo mundo, e a CIA estava muito confiante, e a CIA estava certa. Estou a ouvir dizer que a CIA acredita num resultado semelhante no Irão. Sabemos que os israelitas conseguiram infiltrar-se muito profundamente na Guarda Revolucionária. Eles tinham informações de mira que eram simplesmente inacreditáveis. Tinham os dados de localização e foram capazes de... Isto foi em junho. E, a CIA tem jogado um jogo de longo prazo aqui, recrutando bastante há décadas. Essas organizações estudantis que vemos são todas controladas pela CIA. Elas marcham para o seu mestre. E a CIA os tem nas ruas agora, o que é uma espécie de sinal, tipo, é hora de fazer a coisa andar. Também estamos a ouvir que o Exército de Libertação do Baluch, os curdos e outros se juntaram e criaram uma frente militar, outra fase, que se esperaria ver se a CIA estivesse a dizer estamos prontos, porque a CIA acredita que os militares podem matar Khamenei, podem matar o presidente, podem eliminar o regime em suas camadas mais profundas, podem desestabilizar os mecanismos de segurança e criar uma janela de oportunidade para que os estudantes criem caos suficiente para que essas facções armadas possam entrar e assumir o controle. Esse é o plano da CIA. Então você tem algumas pessoas falando com o presidente agora. Acredito que você tem Raising Cane, o presidente do Estado-Maior Conjunto, que está refletindo o ponto de vista militar, dizendo nós não temos certeza sobre isso, mas você também tem o diretor da CIA dizendo agora meus rapazes estão nos dizendo que estamos prontos para ir e Tulsi Gabbard e Jody Vance estão aconselhando moderação.
Bem, a Tulsi Gabbard também foi quem se manifestou antes dizendo eles não têm um programa de armas nucleares. O presidente disse, não me importo com o que ela diz, então ela está aconselhando moderação, porque provavelmente está bem fundamentada nos fatos e na realidade, no terreno, no Irã, que o regime não é tão fraco quanto a CIA crê, etc. E J.D. Vance é um político mais astuto que o presidente, que entende o quão absolutamente devastador será para ele politicamente se envolver numa guerra de escolha. Não há razão legítima de segurança nacional para irmos à guerra contra o Irã. Não há absolutamente nenhum. Eles não têm um programa de armas nucleares. Poxa, eles estão dispostos agora a, fechar um acordo que, seria um sonho para qualquer administração presidencial sobre diluir urânio enriquecido a 60%, enviar a maior parte para fora do país, diluir o resto, inspeções, tudo isso. Isso seria uma vitória. Isso seria uma baita vitória política. Mas o presidente tem escutado, Lindsey Graham e outros, e ele está se esforçando ao máximo, É o modelo israelense de vitória, que é a mudança de regime, livrar-se do regime iraniano, uma oportunidade única na vida. J.D. Vance é esperto o suficiente para saber que isso provavelmente será a morte política de ambos, e é por isso que ele está aconselhando contra. Aqui está o presidente basicamente dizendo, não me importa com o que Tulsi Gabbard disse. Corte número 6, fechar, muito. Você sempre disse que não acredita que o Irã deveria ter uma arma nuclear, mas quão perto você pessoalmente acha que eles estavam de conseguir uma? Porque Tulsi Gabbard testemunhou em março que a comunidade de inteligência disse que o Irã não estava construindo uma arma nuclear. A inteligência continua a avaliar que o Irã não está construindo uma arma nuclear e o líder supremo Khamenei não autorizou o programa de armas nucleares que ele suspendeu em 2003. Eu não me importo com o que ela disse, eu acho que eles estiveram muito perto de ter um. Então ela faz um comentário ponderado, baseado em dados brutos sob juramento, e ele descarta isso dizendo, eu não me importo com o que ela disse. Isso é verdade. Isso se deve a quê? A pressão sionista sobre ele? É Israel. Lembre-se, ele se retirou do JCPOA, depois de ter recebido um relatório de Benjamin Netanyahu, com base em supostas novas informações de inteligência. E a comunidade de inteligência dele estava dizendo a ele a mesma coisa que eu teria dito. Ei, chefe, isso é porcaria reciclada. Já vimos isso antes. Os documentos que dizem ter acabado de tirar desta instalação, que são novos e incriminatórios, tentaram nos vender em 2004 e 2009. Sabemos que é uma mentira. Sabemos que são falsificações. É o que a comunidade de inteligência está dizendo. Mas ele tinha Benjamin Netanyahu dançando na Casa Branca e ele saiu e disse, os iranianos estão enganando, estamos saindo do programa. Então, o que acontece agora é que ele está recebendo informações dos israelenses e ele está acreditando nessas informações. Aqui está o chefe do Instituto Quincy, que eu sei que você conhece, argumentando que Trump está sendo enganado. Exatamente o que você tem dito. Número 5, Chris. Trump recebeu uma narrativa dos israelenses que retrata o Irã muito, muito mais fraco do que realmente é. E, como resultado, ele está adotando posições maximalistas de rendição ou de capitulação que são simplesmente irrealistas, considerando a realidade do poder como ela de fato se apresenta. Os iranianos estão, sem dúvida, mais fracos do que estavam há 2 anos, mas não tão fracos quanto os israelenses têm dito a Trump que estão. E, como resultado, ele está confuso, frustrado por eles ainda não terem capitulado. Mas a capitulação simplesmente não está nos planos porque eles não são tão fracos quanto Trump acredita. A menos que isto seja corrigido, então, mesmo que os iranianos apresentem uma proposta muito avançada, que seja extremamente atraente para os Estados Unidos, Trump ainda poderá dizer não, porque ele tem a falsa crença de que pode conseguir algo ainda melhor. Você concorda? Concordo com a maioria. Quer dizer, trita par si. Ele, mesmo sendo contra Trump, ele é alguém que tem um rancor ideológico contra o regime iraniano. Então, às vezes, as palavras dele são meio enviesadas. Mas o ponto principal é que Trump está sendo enganado e ele está sob a influência dos israelenses. Não há dúvida sobre isso. Uau, e claro, o próprio Trump, se estávamos a ver isto, mesmo antes de entrarmos no ar, Chris, por favor, passa o clipe sobre o Trump a criticar as pessoas que nos querem sempre levar para a guerra. E o que é igualmente importante, o retorno do empoderamento nos considerará uma ferramenta essencial para aniquilar de vez o Estado profundo, drenar completamente o pântano e fazer perecer os que promovem a guerra. Essa gente que deseja conflitos por toda parte, só quer matar, 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 eles têm prazer em matar.
e os globalistas para fora do nosso governo. Vamos tirar os belicistas e os globalistas para fora do nosso governo. Aquilo foi então isto é agora. O que você acha? Como seria um ataque? Ele não pode fazer entra e sai tipo Maduro em algumas horas. Não sei qual seria o objetivo dele. O que ele vai fazer? Sequestrar um homem de 86 anos da cama dele às 2 da manhã? Não, o objetivo é decapitar o regime, ou matá-los, ou fazê-los fugir. Mas o outro objetivo é suprimir a capacidade do Irã de disparar mísseis contra Israel e bases americanas. Bem, eu acho que a Força Aérea do Zaharie e a Marinha do Zaharie conceberam uma campanha aérea estratégica cujo objetivo principal, logo no início, será impedir que mísseis iraquianos ou iranianos sejam lançados. Eu penso que eles provavelmente farão isso em conjunto com as forças de operações especiais. Nós vimos isso durante o Iraque, né, onde nossas equipes estavam em campo e trabalhando com a Força Aérea no Iraque Ocidental. Imagino que algo parecido possa ocorrer de novo, né, porque precisam garantir que nenhum lançamento em massa seja feito. Você vai ter vazamentos, mas é para isso que serve a defesa aérea reforçada. Sabe, uma das razões pelas quais o sistema de defesa aérea falhou é que ele foi sobrecarregado, que os iranianos vieram e o inundaram com mísseis baratos e tudo foi disparado, saturado, os radares ficaram confusos e então o que era bom passou. Mas se tudo o que você tem são mísseis que escapam, os sistemas de defesa aérea deveriam ser capazes de ajustar e abater, sabe, a maioria, se não todos os que escapam. Então, o objetivo aqui é focar em evitar que os mísseis atinjam enquanto decapitamos e suprimimos as forças de segurança e ganhamos tempo para que as manifestações coloquem fogo nas cidades iranianas e para que os grupos paramilitares entrem e, sabe, desafiem as autoridades para assumir o controle. Isso provavelmente vai te embrulhar o estômago, mas é este o tipo de pressão sionista americana a que Trump está sujeito. Chris, corte número 4. Não se trata de um acordo, de uma negociação ou de diplomacia, ou de simplesmente deixar as coisas acontecerem. Os nazistas islamistas já nos disseram claramente o que pretendem fazer, e eles realmente acreditam que tudo isso é uma ordem divina vinda de Deus. Você realmente acredita que assinar um simples acordo será capaz de impedir alguma coisa? Você acha que eles, de fato, vão honrar os termos desse acordo? A questão não é se devemos negociar. A verdadeira pergunta é, por que estamos negociando? A questão é, por que raios pensamos que algum tipo de acordo vai conseguir manter essas pessoas sob controle? Não vai. O problema não são as negociações. O problema não é que eles não concordem com isto ou aquilo, ou que possamos conseguir o melhor acordo de toda a história mundial. O problema são eles. O Ocidente precisa entender a situação que estamos enfrentando. Há 47 anos, não sei o que será necessário para isso, mas precisamos compreender a realidade com que lidamos. Esse regime precisa ser eliminado. Sempre acho divertido quando homens carecas, gordos e velhos que nunca estiveram no exército falam grosso como se estivessem prontos para liderar o ataque. Sabe, o Sr. Levine não tem credibilidade aqui. O outro ponto que você precisa... Eu achei bastante curioso o fato de ele estar falando dos iranianos, sabe, reivindicando o mandato de Deus, quando ele próprio literalmente representa o grande Israel, que é supostamente, de acordo com Mike Huckabee, também o mandato de Deus. Então, sabe, é simplesmente ridículo. O que prova é que o lobby pró-israelense é muito influente e está exercendo muita pressão sobre Donald Trump. Vou passar o clipe do Tucker Carlson e Huckabee, porque Alastair Crooke e Larry Johnson afirmam que isso gerou uma grande comoção no Oriente Médio. Gostaria de ouvir as suas opiniões sobre isso. Chris, corte número 2. Sionismo cristão. Quero retomar, pois foi aqui que começamos. Não vou te deixar escapar dessa, porque você disse isso 3 vezes, que Deus deu esta terra a este povo. E então é totalmente justo para mim, com respeito, perguntar, de que terra você está falando? Porque acabei de ler Gênesis 15, como já fiz muitas vezes. E essa terra, acho que diz do Nilo ao Eufrates, que é mais uma vez, basicamente todo o Médio Oriente. Então Deus deu essa terra ao seu povo, os judeus, ou não deu? Você está dizendo que sim? O que isso realmente significa? Será que Israel tem o direito a essa terra? Porque você está apelando a Gênesis. Sim, você está dizendo que essa é a escritura original. Não haveria mal se levassem tudo.
qual é a reação no Oriente Médio ao embaixador do Saquil em Israel, por mais falho que ele seja, dizendo que estaria tudo bem se eles tomassem tudo? Não, quero dizer eu esqueço o número de nações, 14 nações ou algo assim, se manifestaram e condenaram esta declaração e pedindo a Donald Trump por esclarecimentos. Mas lembre-se que, sabe, Huckabee não é o primeiro. Tucker Carlson fez Ted Cruz praticamente dizer que concorreu ao Senado por causa da Bíblia e de Israel. Que a sua primeira lealdade é a Israel. Dan Bongino, qual é a sua prioridade número 1, senhor Bongino? Tornar-se diretor adjunto do FBI. A segurança de Israel, meu Deus, está por todo lado. As pessoas têm medo de dizer algo diferente disso por causa das consequências políticas. Uau, qual é o seu melhor, o seu instinto te diz sobre quando o Trump vai atacar? Quer dizer, ele tem algum problema com a Lua, pelo que eu entendi. Eu não tinha me dado conta, de que a Lua desempenha um papel aqui. Isso é coisa da velha guarda. Quando se fazem ataques surpresa, espera-se pela fase da Lua. Mas, hoje em dia, sabe, uma vez que a batalha começa, ela simplesmente começa, não importa onde a Lua esteja. E, sabe, isso pode ser mais sobre eletrônica, desligar olhos eletrônicos e desligar olhos visuais. Então, eu acho que há muita pressão logística sobre o presidente agora, para apertar o gatilho em, sabe, uma semana ou mais, sabe, talvez hoje à noite. Mas eu também acho que os militares estão reforçando o ponto de que, chefe, não podemos garantir uma vitória aqui. E nenhum presidente quer que o chefe do Estado-Maior Conjunto lhe diga: não podemos garantir uma vitória, e depois apertar o gatilho e, sabe, ser confrontado com uma derrota. Então, há muita política em jogo aqui. Bem, e neste momento, se os militares continuarem a exercer esta pressão, e eu espero e rezo para que o façam, eu não acredito que ele vá atacar. Mas se a CIA e Israel e, sabe, Mark Levine e, sabe, Lindsey Graham e todo mundo, sabe, conseguir Donald Trump, ele pode. Quer dizer, o perigo com Donald Trump é que, sabe, basicamente ele é o que a última pessoa que o informou lhe disse. Sabe, ele não é um grande pensador, ele é um homem muito inseguro. E, sabe, agora ele se colocou numa situação muito, muito difícil, politicamente. E isso exige o tipo de, sabe, culhões que Donald Trump simplesmente não tem. Ele não é um homem corajoso. E, sabe, fazer essa ligação exige muita coragem. E, neste caso, fico feliz porque espero que ele escolha o caminho mais covarde, ou seja, que ele não vá para a guerra, mas veremos porque, sabe, Israel tem colocado muita pressão sobre ele. Lindsey Graham, sabe, o pressionou e conseguiu muitas promessas dele. E então há um custo político a ser pago de qualquer forma. É que cabe ao presidente decidir, sabe, onde ele quer receber a sua punição. Scott Ritter, muito obrigado, meu caro. Muito agradecido. Se ele atacar, vamos querer procurá-lo imediatamente. Caso contrário, nos vemos na próxima semana. Tudo de bom, certo? Muito obrigado, juiz. Obrigado. Amanhã às 8 da